primeiro lugar, vou começar com a atenção mais aqui um bocado, mas vou dizendo aqui assim algumas palavras. Queria agradecer esta possibilidade de partilhar com alguns de vocês. Na realidade, eu pensava que o público que podia estar aqui, que eram essencialmente alunos de design ou de engenharia, e aquilo que eu preparei foi uma apresentação um bocadinho transversal e apresentar 3 casos de estudo meus, ou com os meus alunos, que permitiam perceber como é que a gente conseguia trabalhar esta questão do design emocional ou trabalhar aqui alguma relação que tinha a ver com os símbolos. Mas antes de mais, queria agradecer esta possibilidade ao IEAT por me receber à Universidade Federal de Minas Gerais, ao professor Bótulos e ao professor Esteban, porque a partir de um conjunto de interações por mail conseguiram arranjar este espaço para podermos ter uma conversa, para podermos partilhar e para falar. Também queria, antes de mais, isto é com alguma experiência que tenho tido com alguns brasileiros que vão a Portugal e com a minha estadia aqui, dizer que há algum vocabulário que às vezes pode não ser entendido nas melhores condições ou que pode ter outra interpretação. Por exemplo, eu digo utilizador, vocês dizem usuário. E se não perceberem alguma palavra, podem dizer. Mas existem outras palavras, como por exemplo, vocês dizem que é legal e eu digo que é engraçado. E parece que não quer dizer a mesma coisa. Ou eu digo que aquela pessoa é fresca, e quando eu digo que é fresca, quer dizer que é uma pessoa que é arisca, e aqui parece que tem outra conotação, não é? Por isso, se houver aqui alguma má interpretação, estejam à vontade para falar. Sobre a minha, aproveitando aqui a fazer um bocadinho de tempo, porque estão a ver assim tentar consultar algum device, não é? Que eu trabalho numa escola numa universidade que é muito pequenina, mas que é muito querida e que se calhar é importante para todos nós, porque foi onde nasceu Portugal. Não sei se de alguma forma que assim é uma cidade que se chama Guimarães. A universidade funciona entre 2 cidades, que é Guimarães e Braga, e o total de alunos devem ser à volta de 20 mil e tal alunos, por isso estão a ver, é um terço da vossa universidade aqui, provavelmente, e está dividido nas pontos, por isso ainda mais pequeno. No caso particular das escolas de design, se houver alguém que tenha algum interesse em tentar perceber, ainda é mais particular porque a cidade onde nós estamos é uma cidade pequenina, que é património mundial e que tem uma muralha toda à volta, por isso é uma cidade mesmo muito pequenina, e passava um rio junto a esta cidade onde tinha um conjunto de indústria têxtil que entretanto se deslocalizou, e as fábricas, algumas com alguns séculos, outras mais recentes, indústrias, foram desabitadas ou faliram, e houve um programa da universidade com a prefeitura para tentar reabilitar estes espaços que eram praticamente no centro histórico e criar uma espécie de um polo criativo da universidade. E esse polo criativo o que é que junta? Junta alunos de design, junta a escola de teatro, junta a escola de artes plásticas e poderá vir daqui a uns tempos a ter também a escola de música. O que é que isto permite? Permite que a interação, não tem a ver com esta área, mas permite que a interação entre esta escola e a sociedade e o trabalho seja um trabalho muito próximo e de comunidade, e que eu acho que favorece bastante aquilo que é o curso de design e esta forma de trabalhar. Sobre esta questão, mesmo antes enquanto abordamos, a questão do design emocional, ela surge em mim numa perspectiva, a minha base de formação é design de comunicação, design gráfico, não sei como é que isso diz, é gráfico de comunicação, mas eu acho que vocês entendem, não é? E quando eu comecei com o design gráfico, já lá vão 25 anos, ou assim, depois fui fazer um mestrado e tinha sempre aqui alguma dificuldade, porque estavam a começar aquilo que eram as artes digitais, o multimédia, fazer CDs multimédia, de interação e por aí fora, e esta área era manipulada na universidade onde eu estava por pessoas da área dos sistemas de informação.
E os professores da área de sistemas de informação tinham uma grande relação com a ergonomia, que acontece normalmente com a engenharia. Tinham na ergonomia um polo, uma frente, que é importante para fundamentar o seu apoio na funcionalidade dos objetos. E tive sempre muitas discussões, porque o professor, que era de sistemas de informação, ainda por cima tinha um curso, tinha um apoio muito forte e uma colaboração muito forte com uma professora daqui da PUC do Rio de Janeiro, que penso que é mais ou menos conhecida, que é Ana Maria Moraes, que era um polo forte da ergonomia. Trabalhavam sempre estas questões da ergonomia associada aos programas de computador, à parte digital do computador, e na altura em Portugal estava a nascer, estava a começar a aparecer aquilo que é o canal da MTV. Não sei, penso que toda a gente deve conhecer hoje em dia o canal da MTV. E havia aqui um problema muito grande. E eles defendiam que as letras deviam ser grandes, azuis, brancas, sob um fundo escuro ou fundo claro. E eu dizia que mais importante que este processo, para mim, era o contexto que comunicava. Que às vezes eu nem precisava das palavras para entender exatamente a informação que estava lá na aplicação. E quando vocês veem videoclipes ou veem outro tipo de informação, às vezes nós nem sequer entendemos o que é que o cantor diz, mas pelas expressões, pela forma como cantam, se eventualmente o vídeo é rodado numa praia ou numa favela ou noutra coisa qualquer, temos logo aqui assim uma relação de experiência com aquele vídeo, de experiência com aquele trabalho que é completamente diferente. E por isso tive sempre esta batalha, que não era propriamente uma batalha de guerra, mas era uma batalha de tentar, para mim, perceber o que era esta questão da experiência da comunicação e o que era esta questão de trabalhar a comunicação. Bom, eu não sei se isso já está a funcionar ou não. Já está? Pronto, então podemos passar com a apresentação. Pronto, então este processo, para terminar um bocadinho, são processos que nunca se acabaram completamente em mim. Eu tive 19 anos a trabalhar num departamento de engenharia têxtil, isso trabalhava com os engenheiros, e tinha sempre estas discussões entre aquilo que era a engenharia e o design. Isto também me ajudou a fortalecer, de alguma forma, e a criar. Mas agora, começando então com a apresentação que tenho aqui para partilhar convosco, então agradeço mais uma vez a vocês todos o tempo que estão aqui assim a fazer comigo. Eu espero que seja minimamente útil e que seja um ponto de partida para podermos conversar sobre outras experiências. Aqui nós encontramos o título, ele tem um menos e um mais, e depois tem uma experiência emocional. Em Portugal, nós quando queremos dizer que uma coisa que não é nem muito boa nem muito má, dizemos que ela é mais ou menos, não é? E isso revela logo qual é que é a relação que a gente tem com uma experiência, não é? Neste caso, uma experiência emocional. Mas ela também tem aqui um outro polo, uma outra questão que nós vamos analisar e perceber aqui assim durante todo este processo, que é, quando estamos a trabalhar sobre a questão das emoções, muitas das vezes trabalhamos com base em polos. Por exemplo, neste caso, um polo negativo e um polo positivo e um polo negativo. Por exemplo, se eu vos perguntasse uma experiência que tenham tido emocionalmente negativa, provavelmente alguns de vocês diziam, por exemplo, que quando eram pequenos iam apanhar a vacina, que aquilo que era traumatizante e que doía, não é? Está aqui uma experiência, e todos nós, no dia-a-dia, temos experiências positivas e temos experiências negativas, e isto permitiu também começar a pensar, do ponto de vista daquilo que é o desenho emocional, como é que estas estruturas funcionavam. Então, o Desmet, que é um professor psicólogo, que é da escola de Delft, que é eventualmente um dos gurus da questão do desenho emocional dos nossos dias, começava uma aula em 2013 em que apresentava estes dois lápis, que era um problema que um aluno lhe tinha posto. Então, mas qual destes dois lápis é que é melhor? Se eu quiser avaliar do ponto de vista do desenho, qual destes dois lápis é que é melhor? Eu não sei se aqui alguém se consegue responder a esta pergunta, ou se querem dar uma vossa opinião. Não sei se alguém se encoragem para quebrarmos um bocadinho esta barreira, a dizer o que é que vos parece. Teoricamente, o lápis esquerdo do vosso lado direito é facetado, o do lado esquerdo é arredondado. Não sei se a imagem dá para perceber muito bem isso. Qual é que vos parece que é
o melhor lápis daqueles dois que estão aí? Depende. O lado direito? E então, porquê? Depende. Depende de quê? Porque esse lápis do lado direito, ele sugere um lápis mais profissional. Ok. Que a gente usa para desenho técnico, outros tipos de desenho. E o outro lápis é o lápis mais escolar. Então, depende do que está sendo usado. Então, o que é que acontece aqui? Quando nós temos um lápis arredondado e nós estamos a desenhar, não é? E pousamos o lápis, muitas das vezes ele escorrega e cai. Certo? E quando ele cai, parte a mina por dentro. Certo? E quando vamos a aguçar para voltar a usar, aquilo nunca mais funciona porque a mina está toda partida, está sempre a sair. E isto cria em nós um trauma sobre o lápis. Isto aqui, assim, é um primeiro ponto que me parece importante que a gente entender, que é qualquer produto pode ser analisado numa perspectiva mais positiva ou negativa e não tem só a ver com a questão da aparência ou com o componente estético ou outra, tem a ver com a relação que eu, em termos de utilizador, tenho com aquele tipo de objeto, não é? Isto parecia-me importante ser um ponto de partida, que é esta conversa ser um bocadinho baseada naquilo que são as experiências e irmos falando, não é? Pronto. Então, aquilo que eu vou tentar apresentar aqui nesta partilha são mais ou menos as questões da emoção. Espero que não esteja aqui ninguém das neurociências extremamente fundo, ou um alto psicólogo. Com 10 anos era falar de psicologia, provavelmente meio de gatos, mas não há de ser um bom ponto de partida para conversar. Temos a questão do processamento emocional, temos as escalas de dimensão emocional, que me parece extremamente importante, para depois trabalharmos sobre as ferramentas, como é que a gente as pode medir ou não. Temos um mapeamento das emoções, que é uma outra área que tem sido trabalhada ultimamente, e depois temos 3 casos práticos relativamente simples. Pronto, então aquilo que a gente pode ver aqui é que neste exercício que está aqui, foi mais concretamente nos últimos anos, em 2008, a minha primeira interação com a questão da experiência do produto de uma forma mais séria. Há um livro que se chama Product Experience, que aborda um conjunto de capítulos, todos eles relacionados com a experiência com o produto. Também tem desenho emocional, mas tem outras coisas sobre biomecânica ou sobre outras áreas que têm a ver. E aquilo que aparecia aqui assim, e que me parece que é um bom ponto de partida, embora as áreas que existam sejam muito mais do que essas que estão aqui assim, permitem-nos entender logo que temos pelo menos 3 áreas da psicologia com que nós podemos trabalhar. O desenho emocional tem vindo a ser trabalhado pela Escola de Delft e pelas outras escolas, muito a partir da psicologia. E então temos aquilo que é a psicologia cognitiva, que tem a ver muito com a questão da compreensão e da reflexão que a gente tem sobre os objetos, sobre a psicologia da percepção, não é? Com a escola de Gestalt e outras áreas, e depois temos a psicologia da emoção. E depois podemos perceber que no meio destes aqui assim temos um conjunto de outras áreas que são áreas afins. Por exemplo, como nós hoje em dia falamos de uma coisa que se chama neuromarketing, aquilo que a gente está a trabalhar é a percepção ao nível do nosso cérebro e como é que isto pode ser aplicado do ponto de vista do mercado, na escolha de perceber como é que um utilizador escolhe aquele produto A ou B ou C. Ok. Então, o que é efetivamente uma emoção? Uma emoção é uma alteração intensa daquilo que é o nosso estado de humor, que pode ser agradável, desagradável e que normalmente interage com base naquilo que é um contexto que pode ser interno ou externo, pode ter uma intensidade, uma valência e uma duração. Mas normalmente aquilo que é uma emoção, eu acho que é importante começar a prestar logo desde o início, normalmente é uma coisa muito focada em termos de tempo, em que a gente consegue perceber rapidamente o início e o fim. Pronto. Então temos que, numa breve comparação entre aquilo que é a emoção e aquilo que é o humor, que é uma outra área que é importante, é que na emoção nós temos um curto espaço de tempo, temos uma alta intensidade de arousal, temos a questão normalmente associada, o Ekman listou isto e vamos falar mais à frente,
das expressões faciais e como é que a gente as trabalha e, eventualmente, alterações comportamentais. E quando nós estamos a falar no humor, nós não sabemos exatamente quando é que ele começa, quando é que acaba. A sua intensidade normalmente é mais frouxa, menos acentuada, e o desencadeamento é pouco claro e é mais subjetivo. Não é? Por isso ele aborda muitas vezes a questão da semétrica. Muitos destes exercícios trabalham a partir desta pirâmide de Maslow, que provavelmente muita gente aqui conhece e que trabalha a questão das necessidades, e que mostra sempre esta perspectiva que parte a partir das questões básicas da comida, das questões fisiológicas, das necessidades fisiológicas, e que acaba sempre naquilo que é uma perspectiva de autorrealização, em que a relação que se põe no cimo da pirâmide é sempre uma questão do crescimento pessoal, a nossa relação com a educação, com a nossa instrução e por aí fora. Tal como tinha dito, este estudo que está aqui assim do Paul Ekman, que é de 1960, ele estudou pessoas em vários sítios e conseguiu identificar um conjunto de micromúsculos que nos permitem interagir, e a partir da percepção destes micromúsculos nós conseguimos perceber qual é que é, como é que o utilizador se sente, se está com raiva, se está mais triste, se está mais feliz e por aí fora. Conseguimos fazer algumas interpretações. Muitas a base deste trabalho serve sensivelmente a 80% da investigação que é feita neste momento. E quando estamos a falar 80% da investigação, estamos a falar de pessoas que, por exemplo, fazem desenvolvimento de software para análise de expressão facial, isto muito dentro das áreas da engenharia, e, por exemplo, pensando assim de uma forma muito transversal e rápida, se muitas vezes quando nós estamos a ver um vídeo no telemóvel, não é? A câmera do telemóvel pode-me estar a filmar, pode estar a ler a minha interpretação, e eu posso estar a dar dados ao telemóvel que permitem perceber se eu estou a gostar do vídeo ou não. Por isso, a partir daqui, começamos logo a perceber que conseguimos hoje em dia ter ferramentas que nos permitem, a partir de expressões nossas, fazer avaliações daquilo que são a nossa correlação com o objeto. Podemos fazer isto com estes objetos, mas podemos fazer isto com alguns objetos de desenho de figura. Pronto. Daqui assim, importa salientar, eventualmente existem, aqui estão 8, o próprio Ekman identifica 6 expressões básicas universais que são trabalhadas, mas elas andam sempre à volta destes temas que está aqui assim, que é a alegria, a tristeza, a raiva, que é real, que é por aí fora. E por isso, a partir daqui assim, nós conseguimos fazer uma categorização e conseguimos ter um tipo de interação. Uma outra questão, que vem também neste sentido, tem a ver com nós, na diferença entre a emoção e o humor, nós na emoção conseguimos fazer a análise da expressão facial e quando temos uma emoção, nós alteramos substancialmente aquilo que é a nossa expressão verbal. Isso. Alteramos o nosso comportamento. Não é? E por isso vocês conseguem perceber que a atitude do lado direito é quase passiva em termos de expressão facial, do lado esquerdo ela é altamente agressiva ou temperamental. Da psicologia, nós conseguimos entender que, de alguma forma, no processo emocional, ele pode partir daquilo que é o nosso reconhecimento da cognição. Não é? Então, o primário da cognição o que diz é que, primeiro, há um conhecimento da situação e que depois isto vai provocar uma estratégia que é uma atuação em relação ao estímulo que a gente teve, ao agente externo, que neste caso uma aranha, podia ser um leão, uma cobra, um ladrão ou outra coisa qualquer. Isto permite-nos, a partir daqui assim, começar a entender uma parte que é importante, que é nós conseguimos ter aquilo que é a intensidade da emoção, conseguimos ter, por exemplo, você tem a raiva, não é? E a raiva está muito acima, porque isto quer dizer que normalmente quando nós estamos irritados, o nosso temperamento é muito forte e então temos uma grande intensidade. E por isso, ou, por exemplo, vamos ter já a ser outro exemplo, essa intensidade pode ser muito baixa e muito negativa de fora, e depois podemos ter uma atitude que pode ser positiva ou pode ser
eventualmente negativa. Ok? Então, se repararmos nesta imagem que está aqui, qualquer uma destas imagens provavelmente nos provoca uma atitude emocional muito forte. Uma, pela imagem daquele tipo que está ali morto e que é uma provocação, mexe um bocadinho connosco, é incomodativa, não é? Mas também podemos ter a mesma intensidade, se não tivermos a valência positiva ou negativa, podemos ter a mesma intensidade do ponto de vista de um bebê que nasce, de um familiar nosso, em que nos mandam no WhatsApp, mandamos a imagem do bebê que vão nascer, nós ficamos sorridentes a dizer, é o meu filho, que espetacular e tal, e começamos a ver, estivemos à distância e vemos aquela imagem, faz-nos alterar o nosso comportamento. Por isso, o tipo de ansiedade, o nosso ritmo cardíaco, altera automaticamente, não é? E aqui podemos estar a falar tanto de uma atitude positiva e negativa. Por isso, uma das questões que nós podemos trabalhar ao nível daquilo que é o design emocional na concepção do produto é tentar perceber se este design pode, de alguma forma, ser positivo ou negativo e se ele é muito intenso ou pouco intenso, de que forma é que ele comunica connosco. Pronto. Um outro primado que nós abordamos, que é abordado na psicologia, não é? E que é interessante para este processo, tem a ver com o primado da emoção, diz que a primeira reação que a gente tem é uma reação fisiológica e que depois é que compreendemos o comportamento da cognição. É que efetivamente, muitas vezes, se eu abrir a porta e me aparecer um ladrão com uma pistola, eu muitas vezes nem sequer reflito, quer dizer, reajo rapidamente, tenho um estímulo que é um estímulo quase automático, que não é um estímulo refletivo. E então, isso pode ser também uma questão importante para nós começarmos a falar do ponto de vista daquilo, como gerir e interagir naquilo que são as emoções. António Damasio, que é um cientista português, mas que já não vive em Portugal há muitos anos, muitos portugueses que fogem do nosso país, estudou um caso, que é o caso de Gates, que era, se não tenho erro, um mineiro. E este mineiro um dia estava em obras e houve um ferro, ele caiu, um ferro lhe passou de um lado ao outro da cabeça. E o que é que aconteceu neste caso em particular deste mineiro? Ele danificou uma parte do cérebro e por isso aquilo que aconteceu com este acidente é que a sua capacidade de tomar decisões acertadas baixou drasticamente. A sua capacidade de elaborar planos baixou drasticamente e a sua capacidade de se comportar como um ser social normal baixou drasticamente. Ou seja, ao nível, por exemplo, de comportamento motor, ele continua a andar normalmente. Se a gente o visse aqui assim, com o olho tapado e tal, seria uma pessoa absolutamente normal, mas ninguém diria que ele teria perturbações. No último caso, para ele matar uma mosca ou matar um ser humano, era exatamente a mesma coisa. Porque a parte do corpo que tinha a ver com a relação social e moral ficou danificada. E por isso, esta pessoa que aparentemente é uma pessoa absolutamente normal, deixou de estar. Isto, por exemplo, juridicamente, este homem deixa de ser imputável porque ele não tem consciência do crime que faz ao matar uma pessoa, como qualquer um. E por isso isto aqui levantou um conjunto de questões que têm a ver com tentar perceber, então, se isto acontece, se aconteceu porque há uma zona que foi afetada, então isto quer dizer que nós conseguimos mapear aquilo que é o nosso cérebro e trabalhar de forma diferente com cada parte daquilo que é o nosso cérebro. Então, nesse sentido, se nós conseguimos, de alguma forma, perceber que temos zonas viventes no cérebro, que temos formas de trabalhar com as pessoas, que nos permitem ser úteis para o desenvolvimento de novos estudos, nós começamos a trabalhar com aquilo que chamam as escalas de dimensão emocional. E aqui assim encontramos três grandes grupos, que é um grupo que tem a ver com a questão do autoclave, que é muito, por exemplo, utilizado na área da sociologia, com os inquéritos ou com os peões de entrevista, quando vocês fazem entrevistas, e muitas vezes, quando numa entrevista pomos alguém a falar-nos, não é? Temos também uma outra questão que é muito importante, que tem a ver com a questão do biofeedback, não é? Quando um de nós está doente,
a temperatura sobe, isto é um biofeedback. E então aquilo que nós encontramos ao dia 5, do lado direito, temos um conjunto de áreas, não estão ali todas, estão ali apenas algumas, mas que são representativas, por exemplo, a questão do ritmo cardíaco, a questão galvânica da pele, que é a questão do ritmo cardíaco, a questão galvânica da pele, que é, eu posso ter alguns sensores, e se eu tiver a ver um filme e de repente há um tipo que me bate a porta com um ladrão, automaticamente o meu comportamento vai alterar e isto vai ficar com mais solidez e por isso isto altera também esta computação. Mas podemos ter aqui assim, uma série de mecanismos que são utilizados hoje em dia que nos permitem para nós vermos. Quando as pessoas andam a fazer às vezes cycle, algumas pessoas têm umas faixas para medir o ritmo cardíaco e por aí fora, não é? E por isso temos do lado esquerdo aquilo que são as do autoclave e temos em baixo aquilo que são as medidas de funcionamento cerebral que também podemos hoje em dia trabalhar. Por exemplo, no Lean Game Center, ou Lean Game Center em Alemanha, eles conseguem hoje em dia, já conseguem há muitos anos, mas uma das coisas que são muitas vezes estudadas é uns capacetes que eles metem às pessoas cheias de elétricos e, por exemplo, um tetraplégico consegue jogar um jogo de ténis como se estivesse a jogar na realidade. E a única interação que existe ali assim tem a ver com as ondas cerebrais que foram estudadas e a partir das ondas cerebrais eu consigo comunicar. Pronto. Então, como podemos medir a emoção implícita ou explícita em estímulos, objetos ou expressões? Temos aqui assim um conjunto de medidas, escalas que muitas vezes são utilizadas. Algumas que são simples, que podem ser nominais, que aí eu posso atribuir àquele objeto uma atração e dizer. Posso pedir para ordenar, por exemplo, se eu apresento um conjunto de imagens com vários objetos e peço a um utilizador para selecionar uma, provavelmente aquele vai selecionar a que ele gosta mais. E não estou a dizer para ele selecionar, dizer qual é que ele gosta mais. Eu conheço as imagens, peço para tirar uma e por isso isto aqui funciona um bocadinho com a questão do autoclave. Posso também utilizar as escalas intervalares, em que, por exemplo, a partir de uma escala Likert, que é uma escala que funciona com 5 pontos. Ok. E então aí assim, aquilo que vocês, não sei se aparece ali, se consegue ler, aqui assim tem um parâmetro que diz discordo completamente, discordo, não concordo nem discordo, concordo completamente e concordo completamente. Isto quer dizer também que quando nós estamos a analisar, muitas das vezes é importante que quando fazemos estas avaliações, se a gente pedir para avaliar de 0 a 10, isto quer dizer que há sempre uma relação positiva. Se nós trabalharmos com estas escalas do Osgood e trabalham com a questão da escala Likert, aquilo que acontece é que nós conseguimos ter um mapa das respostas que me pode criar uma zona mais ou menos positiva. Uma das escalas também que nós utilizamos é esta aqui assim, que é a escala, é uma escala internacional de sistemas de figuras que nos permite a partir daqui assim fazer 3 tipos de avaliação. Temos a questão do prazer na primeira fase, em que aparecem só umas carinhas e, por exemplo, isto é extremamente importante quando trabalhamos com crianças. Quando eu trabalho com uma criança, se eu lhe pergunto se ela gosta muito ou se gosta, ela às vezes não tem capacidade para perceber esta diferença. Se eu lhe puser umas carinhas, é para ela mais simples identificar com a que sorri ou com a que não sorri. E por isso, isto quer dizer que estas escalas, em função da nossa literacia ou do nosso vocabulário, nos permitem também ajudar. Temos também a questão da intensidade, não é? Que esta coisa, quando a gente tem, em Portugal, uma expressão que é ter borboletas no estômago, quando a gente está antes do exame, não é? Isto mexe um bocadinho com aquilo que é a nossa intensidade. E esta pode ser mais forte ou menos forte, e tem a ver com a questão da intensidade, e depois a dominância, que tem a ver com a relação também, quem é que é o dominador e como é que a gente se sente em relação. Aqui temos a avaliação profissional do ponto de vista das escalas que estávamos a falar, em que efetivamente não temos de 1 a 5, mas temos de menos 2 a 2 e perto disto a alegre. E por isso, aqui assim, nós não estamos a dizer pouco triste ou muito triste, estamos a dizer
estas áreas. Isto pode nos permitir que há assim umas zonas que permitem uma leitura mais acertada, ou, por exemplo, aqui assim umas em que temos os opostos, temos o inútil e o útil, e é uma outra forma de escala. Também, então, também como é que nós podemos medir a emoção das pessoas antes e após uma interação? Existem outro tipo de escalas que começam a utilizá-las, em que avaliam a partir de um conjunto de adjetivos ou de expressões e de verbos. Isto é uma delas que nos permite trabalhar esta questão da avaliação de emoções específicas, e temos uma outra que também é muito utilizada, que trabalha a avaliação das dimensões afetivas, a relação do afeto. E neste caso há sempre 4 dimensões positivas, aliás, 4 dimensões negativas e 4 positivas, se eu não estou em erro. E isto são outras formas, vamos ver depois ali um pequeno exemplo onde eu apliquei este tipo de questões. Todas estas que estivemos aqui a falar são aquelas que funcionam com aquilo que é escalas do autoclave, em que a relação que existe é feita pelo utilizador quando ele faz a avaliação, ou eu avalio a partir daí. Depois existem as medidas periféricas, que são aquelas que nós trabalhamos a partir, eventualmente, do biofeedback, em que a partir do sistema nervoso autónomo nós conseguimos tirar um conjunto de sinais que são importantes e que estes trabalham entre a relação do cérebro e alguns dos nossos órgãos e vice-versa. Nomeadamente, nós trabalhamos com o hipotálamo e com o sistema límbico, que permitem que são estes que trabalham mais a questão das emoções, e por isso há aqui assim uma resposta mais direta. Não é? Daqui assim nós conseguimos ter 2 tipos de avaliações bem definidos, ou definidos. Uns são os parasimpáticos, que trabalham a relação da frequência cardíaca, a pressão sanguínea e os processos digestivos. Quando nós às vezes estamos com dores de barriga, isto é um sinónimo desta relação, ou o aumento da frequência cardíaca e da pressão sanguínea. Por isso, nós conseguimos a partir daqui sim trabalhar. Dos vários periféricos que nós conseguimos trabalhar, há aqui eventualmente alguns que são mais usados e que são mais explorados, nomeadamente a respiração, a frequência cardíaca e a resposta galvânica da pele. Mas existem muitas outras, como o EMG, a temperatura facial e outras. Mas hoje em dia existe um mapa muito maior do que estes que estão aqui. Temos também ao nível cerebral 2 grandes tipos de áreas de 2 medidas que vamos fazer. E importava, se calhar, nós tentarmos perceber. Então, ainda pegando na parte anterior, aquela zona mais colorida no centro é aquela que representa o sistema límbico e é aquela que emocionalmente nós normalmente trabalhamos do ponto de vista das emoções, que é aquela que nos dá uma resposta mais efetivamente, o nosso cérebro tem milhões de neurónios e o conjunto de sinapses que estão constantemente a acontecer também é enorme. Por isso, isto quer dizer que isto é um sistema vivo e que temos aqui há sempre montes de situações que de alguma forma se refletem depois em ações do próprio cérebro, em estímulos que podem ter a ver com uma resposta muscular ou que podem ter a ver com outro tipo de resposta. Há aqui assim 2 técnicas que me parecem importantes e que são técnicas que são mais fundas do ponto de vista do estudo e que nos permitem exatamente trabalhar a questão do cérebro. Uma que é da imagem de ressonância magnética funcional, que é, para quem não sabe, nos hospitais normalmente é feito para fazer destaques, e faz o mapeamento do SAP, nos passa as partidas e nos permitisse perceber o cérebro, e outra que funciona com o registro de potenciais educados, tem a ver quando eu ponho um conjunto de elétricos com um capacete ou diretamente na cabeça, e ele permite perceber as ondas cerebrais também. O Oliver Sacks é um psicólogo que morreu justamente há 1 ano ou 2 anos e que fez um papel importante nestas áreas, e um dos trabalhos que existe tem a ver com ele é um musicólogo e vamos ver aqui assim como é que o cérebro se comporta em relação a este processo. The well-known writer and neurologist Oliver Sacks is exploring the idea of how the brain reacts to music.
He is trying to figure out why some brains can't decode music at all, while others are sensitive to the slightest music nuance. In general, I'm always when I was a kid, I was son. I told you, I was also, I dreamed of teaching you script sound. In his quest, Dr. Sachs has offered himself up as a test subject. A team of neuroscientists at Columbia University have designed a test that will reveal if the brain of Dr. Sachs loves Bach as much as he does. Hal Hinkle gives Dr. Sachs a device to rate his emotions, while at the same time, a scan will record the activity of his brain. He'll hear two pieces of music, one by Bach and one by Beethoven. First the Bach, then the Beethoven. The composers are different, but the music shows certain qualities. Oliver, that completes the first emotional scan. I would like to hear how that was for you. The Bach was a good bit away, especially that place with the final feeling, and it was wonderful, composition. But the Beethoven is less reflected. The results of the scan amazingly seem to confirm his feelings. What you can see just in an immediate overview here is that this is your Bach brain and this is your Beethoven brain. Sorry, Lucy. Yeah, sorry, Ludwig. There's not much there. Bach clearly excited much of his brain, including the many regions essential to appreciating the complexity of music. But unlike Beethoven, Bach activated the amygdala, which is vital to processing emotion. Here we see large activity associated with the right amygdala when you're listening to Bach. There is none of that when you are listening to this very comparable piece in Beethoven. But during another part of the test, Dr. Sachs was unable to distinguish Bach from Beethoven. Ian, we'd like to hear what your response was to it. I'm sort of confused. I'm trying to differentiate Bach from Beethoven and things emotionally. But his brain tells a different story. The remarkable finding for you was even when you might have thought it was Beethoven, When I was confused. your brain can tell Bach from Beethoven. Dr. Sachs clearly favors Bach over Beethoven. Even when he couldn't tell them apart, the brain scan on the left still shows increased activity. So in fact, his brain recognizes the difference and makes its preference clear. So my brain knows even when I don't. That's the conclusion. Your brain can distinguish them even when you don't. Então, como dá para entender neste vídeo, este pode ser um potencial importante hoje em dia para tentarmos estudar algumas destas técnicas. Por exemplo, quando nós estamos a desenhar um automóvel ou outro mecanismo, a partir dos ERPs nós conseguimos tirar alguns destes dados e começar a combinar estes dados. Do ponto de vista daquilo que é o desenho emocional, existem vários autores que têm vindo a trabalhar estas questões. Eles trabalham, quase todos, trabalharam com uma pirâmide similar à de Maslow, e depois temos aqui assim alguns autores que trabalharam a questão do design emocional ou do design. Por exemplo, esta questão do Arrow, que trabalha a questão do prazer ou falta de prazer, e que o Jordan também trabalha com os 4 prazeres, ou a questão da IDEO, que é uma organização importante do ponto de vista do design, que trabalhou a questão do prazer.
do desejo, do prazer, ou do grupo que começou a trabalhar muito naquilo que é o desenho centrado no utilizador, e que quando nós trabalhamos a questão do desenho centrado no utilizador é uma espécie de uma evolução daquilo que seria a autorrealização, é como é que eu consigo fazer um produto para aquela pessoa que efetivamente seja eficaz para ela e que permita outro tipo de estímulos, ou mais recentemente numa perspectiva daquilo que se chama o desenho positivo, e mais recentemente no desenho para o amor ou para o bem-estar, da escola de Delft, que é trabalhado a partir do trabalho de 10 metros. E por isso temos aqui assim logo um conjunto de pessoas que acabam por, de uma forma evolutiva, trabalhar sempre numa mesma direção, mesmo do ponto de vista da economia. Penso que hoje em dia se chama há áreas que trabalham a economia para a felicidade, do ponto de vista da sociologia também temos áreas a trabalhar. Por isso, de alguma forma, este reflete o design, a psicologia e todas estas áreas, que têm alguns objetivos que têm em comum, tem a ver muito com a aproximação com a sociedade e com as pessoas, e conseguir produzir para as pessoas instrumentos que as possam tornar mais felizes, que consigam ter a sua vida mais facilitada. Uma das ferramentas que começou a trabalhar a questão do design emocional foi uma ferramenta feita por 10 metros, que utilizou na sua tese de doutoramento, e que ele substitui a relação que nós temos com uma relação quantitativa de um conjunto de elementos visuais que nos permitem a nós, às vezes, expressar melhor ou identificar melhor com o tipo de sensação que a gente tem. Por exemplo, muitas das vezes, quando nós estamos a trabalhar, quando estamos perante um doente e perguntamos sobre a dor de cabeça, nós perguntamos de 1 a 10 qual é a dor de cabeça que a pessoa tem, ela pode dizer, a minha dor de cabeça é 7. E uma mesma pessoa pode ter a mesma intensidade de dor de cabeça, mas como é muito mais tolerante, vai dizer que é 3. Mas como temos uma escala quantitativa, muitas das vezes os resultados que nós temos não são exatamente aquilo que o nosso utilizador utiliza. Por isso, às vezes, a partir de algum tipo de esquemas que trabalham mais a questão semântica do ponto de vista da imagem, nós conseguimos identificar com alguns destes elementos, e isto permite-nos perceber melhor com quem é que as pessoas se identificam. Na área de design, isto é muito importante para tentarmos avaliar. Nos aeroportos, hoje em dia, e começa a aparecer em algumas lojas, às vezes temos 5 bonequinhos para as pessoas carregarem e dizer onde é que elas se identificaram com aquele projeto. Não é? Uma outra área que tem surgido ultimamente tem a ver com grupos de pessoas que tentam fazer aquilo que é o mapeamento das emoções. Não é? E então encontramos, temos aqui 4 exemplos muito simples, em que assim este trabalha muito a partir do gráfico, e são pessoas que encontram a partir de palavras-chave, encontram constelações, e podemos perceber que existe uma constelação mais a norte, que tem 3 polos, outra mais a sul, em que as constelações a norte são mais positivas, têm a ver com a alegria, e depois a alegria, depois há a felicidade, que não é bem a alegria, e depois temos um conjunto de pequenos nós, que não é assim a secundar. E neste caso, este mapa, ele é feito a partir de 307 emoções. Não é? Há um livro que aborda esta questão. Então, há, por exemplo, um outro exercício que é engraçado, do Ekman, mesmo que trabalhou a questão das expressões faciais, que trabalhou com o Dalai Lama no sentido de tentar perceber esta questão também das emoções e como é que elas se propagam, como é que elas agem. Se vocês procurarem naquele site, tem um link para o site que explica exatamente este processo todo e que me parece que, se alguém tiver interesse, pode ser engraçado. O que a mim acho mais importante neste processo é que o tipo de preocupação não é unicamente uma preocupação científica, mas passa por outro tipo de preocupações. E neste caso, estamos a falar do Dalai Lama, que tem uma filosofia de vida muito diferente, mas podemos estar a falar de um grupo qualquer indígena, alguns em que a sua relação com a sociedade é completamente diferente da nossa e que tenta encontrar o equilíbrio e a felicidade a partir de outros parâmetros. O que é importante aqui, assim, é percebermos que todos nós procuramos algum deste tipo de isso. Temos aqui um outro mapa, que é também interessante, que é o que trabalha a partir daquilo que são a temperatura do nosso corpo. E podemos perceber, por exemplo, que
quando estamos mais irritados, por exemplo, encontramos que a parte posterior do corpo ela é mais avermelhada, fica mais quente, e quando estamos mais deprimidos, o nosso corpo fica mais frio. Não é? E por isso isto permite-nos também trabalhar. Isto provavelmente é também muito relacionado, ou podemos estar também nesta relação com percebermos o cérebro e a questão dos sistemas emocionais e como é que eles, por exemplo, nos requerem mais oxigenação do cérebro, também de oxigenação, e isto vai alterar o nosso comportamento do ponto de vista das zonas ou de outras questões. Depois temos aqui um outro lado que eu acho que é muito importante e que faz aqui uma pequena diferença, tem a ver com, nós estivemos aqui a falar muito sobre a perspectiva da psicologia, não é? Uma perspectiva quase racional que é temos com o comportamento cerebral. Mas temos também a questão da comunicação. E este fator semântico, a mim parece-me que é extremamente importante para percebermos também outras questões. This is a map of someone's brain, showing roughly which areas respond when they hear different words. For example, there's a small area in the middle frontal gyrus that reliably responds to hearing the word top. But it's not just one word, one location. A single word can activate a whole range of different brain regions. So we find the word top in a bit of brain that seems to respond to words associated with clothing and appearance. But also here with numbers and measurements. And here with buildings and places. We usually think of language as being restricted to certain sections, like the temporal lobe. So researchers were surprised to find activity all across the brain, and in both hemispheres. The map was made by scientists at the University of California, Berkeley. They put volunteers in an MRI scan and had them listen to stories for 2 hours. Back in the front again, deep, deep, and she pulled out a pack of matches that have been laundered at least once. By monitoring blood flow to different parts of the brain, they worked out which places were responding to the meaning of the word, the semantics. They found that different bits of the brain responded to different kinds of words and concepts. And they could group them into rough categories, shown here by the different colours. Dark green bits, for example, were most activated by words to do with numbers, red bits by social words. Here, in the right temporoparietal junction, this speck of brain, just a few millimetres across, was found to respond to words like wife, mother, pregnant, and family. And this bit just next door responds to some of the same social words like family and wife, but also words to do with places and people like house and owner. Generally, the concepts represented in each brain region relate to other functions that scientists already know about. So words to do with how things look, such as stripes, are likely to be found near the visual cortex. And although each individual's map is different, looking at these 3 brains, it's clear that different people have the same kinds of concepts in the same kinds of places. This is the first time we've been able to map the semantic systems of the brain in such detail, discovering that words are grouped by meaning, and revealing just how complicated and widespread the word maps in our heads really are. And the brain map is available online for anyone to explore. Parece-me que é importante nós percebermos que efetivamente nós conseguimos hoje em dia também utilizar softwares. Este aqui assim permite-nos esta visão rápida, mas existem outros softwares que são utilizados noutras áreas, normalmente a sociologia, em que nos permitem fazer mapas das árvores e depois tentar trabalhar com palavras para a frente e para trás e ver quais são as expressões mais faladas e conseguir fazer este mapeamento aqui ao nível cerebral ou outros géneros que podemos fazer. Por exemplo, quando nós estamos a trabalhar com uma comunidade em que os nossos códigos não são exatamente os códigos das outras pessoas, ou por exemplo, quando eu, ao bocado, no início, em termos de brincadeira, falava que eu digo engraçado e vocês dizem legal, não é? Se eu tiver a fazer uma avaliação vossa do vosso texto, eu posso não ganhar a expressão do legal, que não faz parte do conceito, mas a partir de alguns destes softwares eu consigo perceber a importância, que eventualmente o legal é tão ou mais importante
o engraçado para mim, e que se calhar o legal ali assim é que é a relação importante deste processo e permite mandar com palavras para trás e para a frente e tentar perceber efetivamente qual é que é esta relação. Então, como é que estas ferramentas todas que temos aqui a ver, elas podem interferir naquilo que é a construção do desenho emocional? Aquilo que eu acho que é mais importante aqui assim, neste processo todo é a construção de experiências, não é? E do William Morris nós tínhamos muito esta questão que ele era contra a corrente sobre o desenho industrial, que ele precisamente quebrava a relação com o utilizador em particular, que nós conseguimos ter quando estamos a falar de um artesão que trabalha connosco. Um artesão, quando faz uns sapatos para mim, ele faz uns sapatos que têm a ver com o meu pé, não é? E então ele vai meter mais couro ou menos couro, vai alterar. E a mim parece-me que aquilo que hoje em dia nós conseguimos é precisamente tentar fazer, ou que é importante, é tentar fazer esta aproximação. Tentar fazer uma avaliação particular daquele tipo de utilizadores, ou do utilizador em particular, e produzir produtos de desenho que tenham a ver com este tipo de questão. Aqui tínhamos também um conjunto de designers que foram trabalhando algumas destas questões. Já falamos sobre os designers, não só como do mais aqui fora. E temos aqui assim um exemplo de uma sopa de tomate com 3 queijos. Isto aqui, assim, se vocês olham para lá, se acontecer como aconteceu da minha primeira vez, riem-se um bocado ao ver uma sopa de tomate com 3 queijos e eu não vejo ali nenhum líquido. O que é que acontece? Isto é fruto de um cozinheiro catalão que se chama Ferrer Adrien e que passou uma parte do tempo da vida dele, ele tinha um restaurante, só trabalhava 6 meses no ano e 6 meses estava fechado, e durante 6 meses fazia investigação. A lista de espera para comer lá era 2 anos e todos os pratos eram diferentes, como indicaram. Então não consegui ter a oportunidade de comer lá. Bom, a grande questão que acontecia aqui, que me parece que é importante, é aquilo que ele faz aqui assim na sopa de tomate. Ele faz um líquido de tomate, junta-lhe uma alga que é o agar-agar e depois mete num tubo e tira, e isto fica uma espécie de uma esparguete contínua de sopa de tomate. Qual é que é a grande diferença entre uma sopa de tomate normal, ou uma sopa para nós normal, e esta sopa de tomate? É que esta aqui pode ganhar uma textura, ou pode ganhar uma forma, pode ganhar uma linguagem, interage comigo, não só do ponto de vista da comunicação, mas como do paladar. Ele, a partir daqui sim, fez uma série de coisas, como produtos mais crocantes, produtos com uma determinada textura, e por aí fora. Portanto, trabalhando a partir de uma área que se chama cozinha macromolecular. Estou fazendo, por exemplo, umas bolinhas deste tamanho, que parecem umas azeitonas, e que são encapsuladas de azeite, e o bife vem com uma bolinha que eu carrego com a faca e o azeite espalha-se em cima do meu bife. E isto muda a forma de eu interagir com o meu produto, neste caso um produto culinário, e por isso é importante eu perceber o meu utilizador e ver como é que estas coisas brincam ou funcionam como utilizador. Mas há um outro psicólogo, que também trabalhou na área de design, que é extremamente importante, que é o Norman Donald, ou Donald Norman, que trabalhou essencialmente destes critérios. E muito do desenho emocional parte a partir dele, que é o desenho visceral, o desenho reflexivo e o desenho comportamental. Em que no desenho visceral nós trabalhamos questões que têm mais a ver com aquilo que visceralmente nós ganhamos. Quando vemos uma obra de arte, às vezes ou gostamos ou detestamos, não temos muito tempo, e às vezes não temos um parâmetro para correlacionar em termos de memória. Por isso há aqui um primeiro comportamento imediato, que é muitas vezes instinto imediato, não é? Há aquele reflexivo, que tem muitas vezes a ver com aquilo que são as nossas memórias, os brinquedos com que nós brincámos quando éramos criança, quando tomamos um chá na casa da nossa avó, ou costumávamos ir lá e ela nos dava uma bolacha, se vemos essa bolacha hoje em dia, ela vai-nos ativar um conjunto de memórias e de vivências. Se essas vivências foram positivas, e quando comer outra vez esta bolacha, ela vai-nos saber bem, não é? E depois existem outro, ao nível comportamental, tem a ver um bocadinho com aquilo que são as expectativas que a gente tem em relação à funcionalidade e eficácia dos objetos. Muitas das vezes, quando vamos à loja do chinês, que também há cá, não é? Está lá, compramos um alicate, chegamos a casa e vamos apertar uma porca, o alicate parte. E a gente tem um grau de frustração muito grande e dá vontade de ir à loja de chinês e protestar, não é? Por isso, nós temos de trabalhar este tipo de situação em termos do design. E então, a questão que eu perguntaria é, este objeto, o que é que ele será em termos deste contexto? Será visceral, comportamental, reflexivo? O que é isto aqui? Os três.
eventualmente tem um pouco dos três, não é? Por isso, isto é a diferença entre nós termos um ABCAPTUS tradicional, em que a nossa única preocupação é uma preocupação da eficácia da sua funcionalidade, e não pensamos na forma, e este objeto que está aqui assim funciona de uma forma diferente. Porque se eu estiver na minha cozinha, não é? Ao tocar nele, se eu vir ali um diabinho, eu posso ter várias interpretações. Pode ser esta coisa da perversão do álcool, não é? O diabinho que permite aceder ao álcool, esta coisa. Pode ser uma coisa que é um boneco que é feliz e que me faz sentir bem, ou simplesmente esta cor vermelha que me ativa alguma boa disposição numa parede que é muito cinzenta e que tem a ver com a minha cozinha. Por isso, isto quer dizer que eu, enquanto designer, tenho uma obrigação de, quando faço um produto para o utilizador, este produto comunique com o utilizador e o faça sentir bem e brinque com ele, não é? Se eu estiver a fazer isto para mim funciona, se calhar para as crianças mais novas não funciona, tem outro tipo de interpretações. Se eu estiver a fazer um produto para hoje para pessoas com 19, 20 anos, eu vou ter que os estudar para ver quais são os estímulos que funcionam melhor para aquele tipo de pessoas, não é? E aqui temos um outro exemplo que alguns de vocês devem conhecer, que é os espremedor citrinos para estar, que eu nunca uso para espremer laranjas e que ele funciona quase como um status. Quem tem um Ferrari raramente anda a 350 km por hora, mas socialmente é importante eu chegar a casa com um Ferrari, toda a gente faz uma venha e brinca comigo. Pronto. E por isso isto é para perceberem, por exemplo, como é que, logo a partir desta questão do desenho emocional, eu posso trabalhar com alguns destes elementos. Um outro elemento que está aqui assim, que é aqueles que estávamos a falar eventualmente de questões positivas, este funciona com o desenho emocional numa perspectiva eventualmente negativa. Isto é, quando nós estamos na autoestrada, há umas bandas sonoras, não sei se consegue ver aqui assim uma banda sonora que é um musical, e o que acontece é que quando o meu carro entra na banda sonora, ele provoca um barulho. Eu tenho os pais de um amigo meu, que já tinham alguma idade, que andaram 50 km e o carro estava sempre avariado, fazia muito barulho, e vieram para trás, levaram um mecânico e aquilo que tinha era uma banda sonora. Por isso, aquilo que acontece é esta banda sonora, se a gente adormecer outra coisa qualquer, aquilo acorde-nos, faz-nos despertar. Isso, um estímulo negativo pode ser positivo do ponto de vista do desenho, que a gente pode trabalhar com isto. Então, aquilo que nós trabalhamos, e mais uma vez estão aqui presentes, é a relação de uma experiência, que eu diria que é uma experiência que faz uma triangulação muito forte entre aquilo que é o significado dos objetos, aquilo que eu consigo ter em termos de significado, a sua experiência estética, a sua aparência, que acontece normalmente na comunicação, em que na estética, provavelmente, a parte visual ou sonora é muito mais importante, e tudo isto trabalha em função de uma experiência emocional, que não se pode dividir. Há aqui uma triangulação entre sempre a relação entre um utilizador, um usuário e um público. Ok? Bom, por isso, numa perspectiva do 10M, estas questões são sempre trabalhadas hoje em dia numa perspectiva do humor. O humor pode influenciar diretamente o bem-estar das pessoas, não é? E por isso temos aqui assim um conjunto de questões associadas ao humor, que tem a ver com o comportamento, o bem-estar e por aí fora, que são muito influenciadas. Se eu tiver uma casa onde me sinta seguro, se eu tiver uma casa onde não me sinta bem, todos estes objetos podem explicar para o meu bem-estar. E aí posso aumentar a minha qualidade de vida. Enquanto designer, já não basta fazer um carro que é altamente funcionalmente tecnológico, né? Fazer 50 km/h, faz não sei o quê, é importante que eu me sinta bem. Falávamos sobre, por exemplo, a questão do cockpit ou do interior dos aviões, em que os aviões russos às vezes têm só carapaça e os aviões onde nós andamos hoje em dia, aquilo é uma espécie de uma sala de estar sofisticada, que devia ser um navio, ou um iate, ou pode ser um avião, e que a relação que temos com o exterior é quase nula. Mas, efetivamente, isso não, se passamos no meio das nuvens, não sofremos tanto a tribulação ou por aí fora. E por isso o desenho pode nos influenciar e fazer que uma nossa viagem que seja longa ou que a nossa estadia num hotel seja mais agradável ou menos desagradável. Isso é um dos trabalhos que tem vindo a ser trabalhado.
Pronto, aqui temos na mesma os 10 metros a trabalhar sobre estas questões. Vou andar um bocadinho mais rápido para não alongar muito. E temos aqui outra vez um mapa que diferencia as questões entre a emoção e o humor. E voltamos a falar outra vez da questão da emoção ser um período curto e não ser um período longo, um episódio curto e longo, uma forte intensidade. Tenho aqui só 3 casos de estudo, vou tentar passar muito rápido, porque já estamos muito alongados. E este primeiro caso de estudo eu não tinha pensado apresentar cá, mas atendendo ao grupo que trabalha as questões com inclusão, ou pessoas com necessidades especiais, eu vou apresentar este caso de um trabalho que eu trabalhei naquilo que era o meu doutorado. As pessoas que andam de cadeiras de rodas normalmente têm úlceras de pressão, escadas. Toda a gente sabe o que é que são escadas ou úlceras de pressão? Feridas que são provocadas, assim se calhar a gente já entende. Isto aqui do lado esquerdo é a nossa pele e depois aquilo que as pessoas estão muito tempo sentadas, aquilo que vão fazendo é aquelas feridas, né? Depois aquilo vai tentar ajudar até que chega ao osso e isto depois vai aumentando a dor e vai apodrecendo a pele e com certa altura ficamos todos podres e acaba por criar tipo de doenças e morrer. Isto era uma questão que eu tinha na minha tese, era tentar ver como é que eu conseguia fazer alguma coisa para as pessoas que andam nas cadeiras de roda para melhorar a sua qualidade de vida. E na altura ainda não havia muito esta questão de indução, havia mais a questão do desenho centrado no utilizador e então aquilo que eu trabalhei foi na mesma essa estrutura e criei um modelo que é este modelo que está aqui. Este modelo vocês podem ver do lado esquerdo, é um amarelo quase esverdeado. Eu tenho ali 3 escalas que trabalhei, 3 tipos de medidas. Trabalhei uma coisa que é a escala Borg CR10, que é uma escala utilizada muitas vezes na medicina para perceber como é que as pessoas entram num estado de, não é de ansiedade, mas de crise, ou seja, neste caso, os pacientes sentados a ver um filme e fui entrevistando, fazendo umas perguntas e filmando, fazendo essas coisas, e fui retirando o conjunto de dados. Por isso, tinha a escala de Borg, que me permitia analisar, depois tinha uma coisa que é motion capture, que é uma série de câmeras que me permitem visualizar no utilizador. Isto permitia-me, por exemplo, perceber se eu começasse a mexer, era porque eventualmente não me estava a sentir bem. E depois tem uma outra coisa que é o mapa de pressão, que é uma quadrícula em baixo que tem um conjunto de pontos que me medem o peso naquele sítio, a pressão naquele sítio, e a partir daí assim eu consigo perceber a distribuição da pressão. Quando os nossos músculos estão ativos, eles têm uma forma de ser, quando eles estão relaxados, com o tempo, eles passam a ter um comportamento diferente. Normalmente, as escadas começam a surgir ao fim de 2 horas. E aquilo que nos interessava aqui assim era aumentar ao máximo este tempo, construindo eventualmente com uma melhor distribuição das forças de pressão ao longo do tempo. Aquilo que eu fiz em termos de software ou em termos de trabalho, a primeira coisa foi pegar nestes 3 parâmetros que eram com base num utilizador em particular, que era o utilizador que tinha os seus dados, e filtrá-los e criar uma correlação entre estes vários. Para perceber, por exemplo, só me interessava considerar o mapa de pressão quando o utilizador começasse a entrar em sofrimento, que era quando aquilo efetivamente começava a criar as suas pressão. E então, isso poderia, num caso, ser ao fim de 10 minutos, no outro caso, poderia ser ao fim de 20 minutos. Há aqui assim uma relação em termos de tempo. Aquilo que eu fiz foi depois transformar este mapa de pressão numa imagem 3D que era diretamente proporcional com aquilo que era o mapa de pressão. Então aquilo que acontecia é, eu tinha os picos onde a pressão era muito forte e onde ela era menos forte. Eu acho que tenho aqui um exemplo para a frente. Por exemplo, ali assim, vocês veem, isto é a tal malha com os mapas de pressão e ali eu estou a ver os picos de pressão. Isso, aquilo que eu queria dizer é que, em primeiro lugar, eu deveria querer fazer o inverso da pressão, que é para aquela zona nunca ganhar pressão. O princípio, basicamente, seria este. E então, criei esta informação, o tratamento dos dados, e depois passei para um bloco a seguir, que é o tratamento disto em termos de um carro. Ou seja, como é que eu trato estes dados de pressão, estes resultados, estes números,
naquilo que é uma forma, que é a forma desejável para que minimize as úlceras de pressão. A partir do momento que este sistema está feito, foi utilizado o SolidWorks. Para os alunos de design, alguns devem saber o que é, para os outros não sabem, mas é um AutoCAD utilizado em design. E a partir daí, assim, passamos esta informação para sistemas de maquinação, que foram essencialmente pensados para ser em impressão 3D ou maquinação. Primeiro foi feito em Andeira e depois foi feito numa espuma. Vamos falar mais aqui. Aqui assim é mais ou menos o fluxo, a aquisição dos dados, os materiais, a manipulação dos dados para essa informação, a regulação dos dados, como é que a gente, e a prototipagem. Em termos práticos de esquema, aquilo que a gente tem é o usuário lá em cima, temos aqui assim os dados de pressão que são diretos para o sistema que eu utilizei e precisei de um técnico psicofísico. Ou seja, é preciso haver sempre alguém que faça uma interpretação, por exemplo, se os dados de quem está a ser filmado, se o movimento é real ou se o movimento tem a ver com a sua forma de ser, não é? Se é uma mudança de estado de espírito, e também faço uma interpretação da escala de Borg, que é quando eu estou a fazer o questionário para tentar entender mais ou menos isso. Daquilo que vimos das medidas periféricas, hoje em dia temos outras tecnologias que nos são muito mais eficazes, que nos podem permitir perceber a alteração de comportamento, por exemplo, a partir do além de skin response, que me permite entender que existe aqui assim, um estado fisiológico que altera. E temos aqui assim lá, como eu já falei, e no primeiro exemplo foi o primeiro ensaio que eu fiz. O resultado que eu obtive foi aquele que foi altamente motivador. Eu cheguei àquele resultado e disse: eu nunca mais vou conseguir equilibrar esta forma para conseguir ter uma base de assento eficaz. E pensei em desistir. Mas bom, estas coisas é um processo que acontece quando está a doutorado. Então, depois de muito interagir e criar situações e um software que aparece aí na página que eu vou mostrar, aquilo que eu consegui foi fazer isto que está aqui embaixo, que é criar uma nuvem de pontos, e esta nuvem de pontos cria a forma para que naquela pessoa, em termos práticos, eu diminuí as úlceras de pressão que costumam funcionar ao fim de 2 horas, e neste caso funcionariam ao fim de 8 horas. O nível de pressão anda à volta de 420, não sei se é muito grande, agora não sei qual é que é a medida exata, e passou a fazer 200 e tal. Por isso estão a ver aqui assim a diferença. Isto é não só com umas marcas, um software que eu desenvolvi e que tem essencialmente a questão da entrada, acho que ela está aqui assim nos dados, e depois a questão da manipulação, o nível de manipulação, e depois temos embaixo, tem a ver já com a informação. Aqui assim são os dados de entrada que eram 400 e tal, os dados de saída são 200 e tal, e a primeira protótipo que eu fiz, que tive dados altamente positivos. Pronto. Daqui assim, entrei com um outro parâmetro, que foi, em vez de utilizar madeira, tentar utilizar uma espuma, para que quando eu me sentasse, fosse mais suave e para que o aspecto da minha base, se por exemplo eu fosse deformado, não fosse uma forma assim, mas que visualmente tivesse um comportamento inclusivo, tivesse uma forma de base igual para toda a gente. Então, eu tive a estudar como é que funcionava uma faixa viscosa, viscoelástica, que permite ter um determinado comportamento, a sua reflexão, e tem também com esses parâmetros. E vocês têm aqui assim o caso A e o caso B. O caso A é, com a maquinação das duas espumas, eu consigo ter aquela forma que está aqui simulada. E quando eu tenho a pressão, sobre a pressão, ela vai manter exatamente aquela. Isto porque há uma borracha que tem mais densidade ou tem menos densidade, tem comportamentos diferentes, e por isso vai haver uma deformação em função da forma final que eu desejava. Isto foi um caso muito simples que eu fiz. Pronto, aumentou, tem aqui assim alguns parâmetros que são competitivos. Vamos aqui assim a um segundo exemplo, que é um exemplo que foi com uma aluna do mestrado que era da área de desenho de moda, e a ideia aqui era tentar fazer joalharia para invisuais. E joalharia para invisuais é engraçado porque é logo um paradigma, não é? Quer dizer, digo eu, e achava eu que fazer joalharia para invisuais, que eles não veem, e por isso seria estranho, ou pessoas têm pouco. E então aquilo que nós tivemos que fazer foi perceber o que eram os estímulos que a gente podia trabalhar em termos daquilo que eram os nossos utilizadores.
Pronto, aqui temos o modelo também que foi utilizado e temos aqui assim um primeiro quadro em que nós tentamos perceber quais eram os sentidos que nós conseguiríamos trabalhar. E é fácil de perceber. Temos audição, olfato, paladar, por aí fora, e aqui sim tínhamos algumas áreas que nós podemos trabalhar. Que era, no caso de visuais, por exemplo, a visão já não existia e se a gente tivesse a trabalhar um objeto como um anel, o paladar também não existia. Por isso podíamos trabalhar a partir de 3 áreas, que era audição, olfato e tato. Temos aqui um outro gráfico em que tentamos perceber onde é que existiam produtos que nos pudessem estimular estas áreas. E então encontramos no mar a questão do cheiro, do som e do cheiro, do som e da textura, a partir dos pulos, a partir das outras coisas. Não é? Pronto. E a partir daqui assim construímos um conjunto de protótipos que são um conjunto de anéis e um perfume e fomos testar esta mesma avaliação. Aqui uns vídeos que acho que vou passar, que eram das experiências, e aquilo que nós temos aqui são os resultados, em que trabalhamos, por exemplo, nós conseguimos perceber que a resposta à textura foi muito superior à resposta ao aroma, não é? Que é o último, ou à questão do som. E por isso nós, a partir daqui, conseguimos perceber que, se calhar, a questão mais importante para nós trabalharmos em termos de joalharia para em visuais seria, por exemplo, a questão da textura. Não é? Neste caso, aquilo que nós tentámos trabalhar foi muito a partir das vertentes do Norman, que trabalha o desenho visceral, comportamental e reflexivo. Vou só por este vídeo aqui. Aquilo que acontecia ali naquele caso, o som não estava bom, mas eu explico. Era engraçado perceber que este foi feito com as visuais e a certa altura conseguimos perceber como é que alguns daqueles anéis evocavam determinado tipo de experiências ou memórias aos visuais. Isso foi para nós extremamente importante e foi engraçado. Terceiro e último e breve exercício tem a ver com um boneco que nós fizemos com uma aluna para experimentar uma escola com crianças de aos 5 anos, crianças muito pequeninas, e fizemos um boneco, começámos a fazer um boneco em prototipagem em plástico, que achámos que isso não tinha ter, e a Ron fala-nos de uma questão muito importante que tem a ver, que já foi dita aqui, tem a ver com a relação do artesanato e da produção com elementos que nos permitam ganhar uma conotação emocional mais forte. E, por exemplo, ele fala desta questão da relação que vocês encontram, por exemplo, ali no capucho, em que aquilo é tecido em malha e, eventualmente, pode a uma criança criar uma associação com aquilo que é a sua avó, normalmente as avós é que fazem as malhas, ou a madeira com um determinado tipo de território. Se eu tivesse feito isto em plástico, isto não funcionaria, porque não havia este elemento que fosse imitar o barrete, não criava esta relação. Este exercício era muito simples, era um boneco, que é aquele boneco que vocês estão ali, e que tem pigmentos cromotrópicos. Pigmentos cromotrópicos, para quem não sabe, são pigmentos que alteram o seu comportamento a partir da temperatura. E por isso, neste caso aqui assim, quando nós mexíamos com ele aquecia, os olhos fechavam, por isso ele ficava a dormir, e aparecia ou um coração, ou uma bola, ou um caixo. E então, aqui tentamos fazer a avaliação das dimensões do comportamento a partir das escalas de Thomas e Panachet. Panachet é porque nós usamos a escala de Panas, mas há uma que é adaptada àquilo que são as crianças. E, por exemplo, na escala lírica, que normalmente tem 5 pontos, nós aqui reduzimos a 3. Porque às vezes, para uma criança é mais difícil, nós podemos ser muito bom, ser bom, ou se gosta muito, ou se gosta, ou gosta, ou não gosta, ou não. E mesmo assim tivemos algumas dificuldades, porque elas tinham números, que muitas vezes tinham outros,
e depois a exposição. O que nós tentámos estudar foi um bocadinho a partir daqui. E aqui temos um conjunto de respostas que foram feitas em relação a cada um destes tópicos que tentámos avaliar do ponto de vista do desenho emocional. E ali em cima tem o Paulinho, as explorações e o resto. Mas nós tínhamos perguntas, havia aqui uma. Onde é que ela está? Do Dink de Toy Run Fest, nós perguntámos, não é? Qual é que elas se achavam, que não é que andava rápido, não é? Numa perspectiva, porque havia um raio, para ver se ele dizia que aquilo que era mais. E claro que as crianças não são patetas e disseram, não, então, se o boneco não tem pernas, ele não anda, não é? Isto é muito importante para nós. Outra questão que foi muito importante para nós avaliar aqui foi quando nós fizemos o brinquedo que eles avaliaram, eles ao pegar no brinquedo, o brinquedo fechou os olhos, o brinquedo adormeceu, não é? E só automaticamente aquilo que eles fizeram é toda a turma se calou e foram deitar o boneco para ele não acordar. E por isso, este tipo de avaliações e de estímulos que a gente faz com alguns ensaios com os alunos são avaliações que nos permitem avaliar até que ponto é que determinado tipo de produto nos produz uma resposta mais estimulante ou mais positiva e que nos permite interagir com o boneco. Obrigado.